Nunca foi tão urgente falar de saúde mental no trabalho, não é mesmo? Vivemos num mundo em intensas transformações. Há 5 anos atrás, a gente já foi provocado a desacelerar, rever a maneira como a gente estava encarando a nossa realidade, a nossa rotina, rever nossas relações, rever a maneira como a gente estava humanizando as coisas que nos acontecem. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo e neste canal no YouTube a gente tem diversos conteúdos, mas o principal é o nosso propósito de trazer o desenvolvimento para as pessoas e para as organizações de uma maneira consciente e sustentável. E com toda a franqueza, nunca foi tão urgente então falar de saúde mental, qualidade de vida, ressignificação do trabalho e do propósito como agora. Aprendemos com alguma dor que nós não somos máquinas, mesmo que tenhamos tentado agir como uma. E tudo isso nos convence de uma grande reflexão. Como nós queremos viver e trabalhar daqui para frente? É disso que eu falo neste vídeo de hoje. Fica aí comigo. Somos humanos e isso é a nossa maior força. A pandemia, como eu estava falando, foi um clássico exemplo que nos obrigou a parar. Nós tivemos que sentir, refletir, mudar. E ao contrário do que muitos pensam, essa pausa revelou algo bem importante que eu queria trazer aqui. Nós temos uma capacidade incrível de se adaptar. Só que ainda assim, muitos seguem presos com essa ideia de que tem que fazer as coisas acontecerem. Logo após a pandemia, já retomaram as suas ações, sua maneira de funcionar, padrões de comportamento que fazem com que a gente fique no piloto automático e que a gente fique girando, sabe, naquela roda do ratinho. E a gente tenta corresponder sempre a padrões cada vez mais rígidos, muitas vezes até com uma sensação de inalcançável. E por isso eu quero te fazer essa pergunta, né? Pensa aqui comigo, o que é qualidade de vida para ti? Estar com a família, ter tempo para si, se sentindo saudável, em paz, trabalhar com algo com propósito. O que eu quero dizer aqui é que, independente do que significa qualidade de vida para ti, a saúde mental ela é um pilar do bem-estar e da nossa produtividade, aquela sensação, né, de entrega. E segundo a Organização Mundial da Saúde, só para vocês terem uma ideia, os transtornos mentais comuns, eles afetam mais de 15% da população ativa global. No Brasil, nós somos considerados um dos países mais ansiosos do mundo. 9,3% mais ou menos da população sofre de ansiedade e um dos que mais registram casos de depressão. Então, será que esses dados não deveriam nos preocupar? E mais do que isso, não apenas nos preocupar, mas elas gritam por a gente mudar. A NR1, né, com a sua revisão, a sua regulamentação, trazendo alguns aspectos dos riscos psicossociais, trazendo com que as empresas precisem olhar para isso, é porque a gente precisa rever o que a gente está valorizando nas pessoas, o que a gente está valorizando dentro das empresas e como que a gente está cuidando das pessoas que fazem parte deste ambiente, desse contexto, desse cenário. Então, assim, gente, trabalho e carreira é um dos aspectos fundamentais de qualquer vida, de qualquer pessoa, né? São dimensões que a gente considera centrais na nossa vida, né? Então, quando a gente pede para a pessoa escolher que papéis que ela tem aí na sua vida, geralmente, trabalho é algo que sempre aparece. Carreira é um dos primeiros as pessoas falarem. Então, quando a gente não tá bem, é óbvio que todo o resto desses outros papéis que a gente tem na nossa vida vai se desorganizar. Então, a nova lógica precisa vir do trabalho em relação ao quanto a gente está podendo ser mais humano, mais híbrido e mais da nossa cara, do nosso jeito de viver, né? Então, assim, com o advento do home office, né, que é uma pauta sempre, né, ela é uma pauta constante, modelos híbridos de trabalho,
Muitas empresas tiveram que se reinventar, muitas formas de liderar precisaram ser revistas. E essa reinvenção também impacta nas nossas rotinas. E isso trouxe uma descoberta bem importante que eu quero aprofundar. Muito mais do que o conceito do formato de trabalho, é a gente entender que existem outras formas da gente viver e de produzir. Sim, a tecnologia ela facilitou muito, como aqui eu tô conversando com vocês, né? Mas o que faz a real diferença no como a gente vai enfrentar as coisas que acontecem são as pessoas que estão do nosso lado e a maneira como elas estão encarando a sua vida. As suas ideias, a sua criatividade, a sua humanidade é o que realmente faz diferença. E aí nasce o que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês, a teoria da autodeterminação. Não sei se tu já ouviu falar sobre isso, mas Deci e Ryan, eu li sobre isso principalmente no meu processo de estudos em relação à mentoria e coaching, em que eles falam dessa nossa maneira de nos motivarmos, né? E uma maneira de nos motivarmos genuinamente é onde nasce a nossa liberdade de escolher, gente. E isso é tão difícil da gente entender, que a gente tem poder de escolha e de que a gente precisa se conectar com as atividades que enxergam um propósito, né? Mihaly Csikszentmihalyi fala exatamente sobre isso quando ele traz o conceito de flow, por exemplo. Ou Viktor Frankl no Significado de Trabalho, né? Ou Ken, que fala sobre propósito de vida no trabalho. Enfim, né? Os colaboradores, eles são muito mais motivados por desafios e por aprendizados, e quando eles entendem que tem desafios e aprendizados coerentes, eles têm muito mais desempenho, muito mais engajamentos e são muito mais felizes. Essa é a forma da gente buscar trazer aqui o entendimento desse novo paradigma de trabalho, né? Então, gente, por fim, se a gente pensar, felicidade é sim um ativo corporativo. Quando a gente fala nas nossas preparações para lideranças em relação a NR1, os riscos psicossociais, ao lidar com um grupo de pessoas, né, a fazer com que um grupo, talvez tão diverso, possa funcionar bem juntos como um único cérebro. A gente fala, né, que pessoas felizes, elas tomam melhores decisões, elas têm mais energia, elas têm mais criatividade, lidam melhor com o estresse, são muito mais produtivas e sim, elas também vão gerar melhores resultados financeiros. Tem um estudo de um artigo que foi publicado que se chama Beyond Money, né? Então, para além do dinheiro, o que é a economia do bem-estar? Em 2004 já se falava sobre isso. E neste artigo, além de vários conteúdos bem bacanas, se fala que os resultados financeiros são frequentemente uma consequência do bem-estar e não ao contrário. Por isso, finalizo hoje aqui meu vídeo te dizendo: prosperidade é muito mais do que lucro. É plenitude, e é entrega, e é cuidado com as pessoas. E é essa provocação que eu quero deixar para ti aqui. Olha para o teu olhar, teu dia a dia, tua rotina, né, teus resultados, a tua maneira de produzir e entende como é que o bem-estar acontece aí junto contigo.